Muitas pessoas têm diversos problemas de saúde e elas perguntam aqui nos comentários se aquele problema pode gerar direito ao benefício. Vou falar de uma vitória na justiça aqui, da 7ª turma, que determinou a concessão de benefício para uma pessoa que nem pagava o INSS, é isso mesmo, determinou o pagamento de benefício assistencial a uma pessoa portadora de problemas de saúde que vocês às vezes nem acreditam que a pessoa tem direito. Vou explicar nesse vídeo como uma pessoa que não é deficiente e que não é idoso com 65 anos ou mais pode ter acesso a um benefício do INSS sem pagar por isso. Então compartilhe essa informação que é de extrema importância. Muitas pessoas não sabem desse direito. A 7ª turma determinou a concessão de benefício assistencial para a portadora de diabetes mellitus e insuficiência cardíaca. Recebi comentário hoje, pessoa perguntando se tinha direito ao auxílio doença porque tinha insuficiência cardíaca e diabetes mellitus. Está aqui a resposta. Imagina que a pessoa que não pagou conseguiu. Imagina você que paga o INSS que é registrado. Então as chances são muito grandes. E no final desse vídeo eu explico por que essas chances são aumentadas. Me acompanha aqui. Para a justiça, ficou comprovado que a autora preenche o requisito de deficiência e não possui meios de comprovar, de prover a sua própria manutenção. Então vamos lá. Quer dizer que uma pessoa que não paga o INSS pode ter direito a benefício? Sim. Lembrando que o LOAS, o benefício de prestação continuada, ele é organizado, ele é pago, vamos dizer assim, quem organiza isso é uma lei fora do INSS, que é a LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. O INSS foi escolhido por ter uma estrutura em que ele tem condições de ter avaliação social, porque tem assistente social, e avaliação médica, se necessário, perícia médica. Dessa forma, o governo, através dos impostos, paga para as pessoas vulneráveis economicamente e, é claro, essas pessoas têm que receber por algum lugar. Então eles acharam melhor o INSS, como tem acesso a todas as informações dos cidadãos brasileiros, que o INSS pagasse. Para isso, é essencial que a pessoa tenha o seu cadastro lá na sua cidade, na assistência social lá do seu município, através do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, através do Fundo Social. Primeiro a pessoa tem que passar por lá, para provar o quê? Que não possui meios de prover a própria manutenção e que os parentes, os familiares também não podem sustentar essa pessoa. Uma vez comprovado isso, não é a assistência social que pede esse benefício, não. Mas você tem que ter esse cadastro, que é a única maneira que o governo tem de saber as suas informações, do seu grupo familiar. Se você realmente é pessoa que não tem condições de pagar o INSS. Uma vez comprovado isso, feito o cadastro único, você vai agendar no INSS. Essa pessoa agendou no INSS e teve o pedido negado, indeferido. É claro, apesar de comprovar que era uma pessoa de baixa renda, uma pessoa pobre, sem condições, e que os familiares também não tinham condições, ela levou para o INSS doenças. E doenças não dão direito ao benefício. O que dá direito ao benefício? Só vou falar lá no final do vídeo, para você que está acompanhando aqui. A questão é que a decisão dessa 7ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3, confirmou a sentença e determinou ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, pagar o benefício de prestação continuada, o BPC, que é o amparo social, a uma mulher portadora de diabetes mellitus, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. O que a justiça achou? Ficou comprovado no processo que ela preenche os requisitos da deficiência, mesmo não sendo deficiente. Eu vou explicar. Além disso, é claro, ela não tem condições, ela não possui meios de prover a própria manutenção ou tê-la custeada aí pela sua família. Para o recebimento do BPC-LOAS, a lei considera a pessoa com deficiência aquela com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que pode impedir, pode obstruir
a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, levando-se em consideração, isso é uma pessoa com deficiência, aquela pessoa que tem um problema que impede ela de trabalhar de longa duração, ou seja, de pelo menos 2 anos, então tem que ter um atestado médico, um relatório muito bem elaborado, falando que você por pelo menos 2 anos não vai poder trabalhar, é equiparado, é igualado a uma pessoa com deficiência. Então, eu acabei de dar aqui para você uma oportunidade. Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês de algo que eu vivi em 2016. Aqui, não vou falar a cidade, uma cidade pequena no interior de São Paulo, onde a mulher vivia com os 4 filhos menores, pequenas crianças, não tinha condições de pagar o aluguel, não tinha como trabalhar, porque tinha um problema de coluna. O problema de coluna é complicado, não dá direito nem a benefício do INSS. Pois ela me trouxe documentação que foi até o INSS, foi negado. Trouxe documentação que era de baixa renda, comprovado pelo cadastro único, situação da família, não tinha ninguém para sustentar essas 5 pessoas, não tinha salário, o INSS negou. Nós fomos para a justiça e comprovamos que, apesar dela não ser deficiente, o relatório médico mostrava que ela não tinha condições de trabalhar por pelo menos 2 anos. E ela conseguiu esse benefício, está recebendo até hoje, só que aí por um erro do INSS. Ela teria que ser reavaliada a cada 2 anos por perícia médica. Então aqui já tiro uma dúvida que as pessoas têm. O INSS está cortando o benefício de pessoas com deficiência. Não é bem por aí, porque não teve nenhuma perícia médica até hoje. Desde os anos 90 não se faz perícia no BPC-LOAS. E deve se fazer, porque como eu mostrei para vocês aqui, a perícia não é para pessoa com deficiência, é para pessoa equiparada à mesma situação, que é considerada igual à pessoa com deficiência, ou seja, que tem um problema que impede ela de trabalhar por mais de 2 anos. E essas pessoas estão recebendo, bastando apenas manter atualizado a cada 2 anos o cadastro único do governo federal, mostrando que as condições de renda, o dinheiro que você recebe na casa, essa situação não mudou. Então essa pessoa vai receber pelo resto da vida, porque o INSS não tem capacidade de organizar as suas questões. É uma questão de problema de dinheiro público, né? Para o recebimento do BPC, a lei considera a pessoa com deficiência quem tem impedimento de qualquer natureza. Então, se você é doente e tem um impedimento, você não é uma pessoa com deficiência, mas é considerada como se fosse igual. Apesar de o INSS não aceitar essa situação, a justiça aceita. Então, se você teve benefício negado, procura um advogado próximo de você. Com base em exames nesse processo, exames físicos de laboratório, o perito médico considerou que a autora está impossibilitada de modo permanente de atividades braçais, ou seja, ela não poderia mais trabalhar. Considerando a idade, doenças, patologias, também o analfabetismo, ou seja, a pessoa não é alfabetizada. Eu também não, pelo jeito, que não estou nem sabendo falar isso. O fato de sempre exercer a atividade de trabalho como trabalhadora braçal e, consequentemente, a ausência da qualificação profissional não vislumbrou nenhuma possibilidade de reabilitação profissional com sucesso. Ou seja, por ela não ser uma trabalhadora com registro em carteira de trabalho, foi descartada a bendita da reabilitação profissional que está acabando com o auxílio-doença em todo o Brasil. Ela foi levada para o benefício assistencial. Não tem 13º? Não tem, mas é uma ajuda. Ao analisar o caso, o relator do processo, o desembargador federal, ressaltou que a perícia médica comprovou impedimento de longo prazo para o trabalho, o que se equipara a uma deficiência. Vamos ver o que o desembargador falou aqui. E se chegou a um desembargador, essa pessoa passou pelo INSS, foi negada, entrou na justiça, perdeu na justiça e, graças a Deus, o advogado fez o recurso e ganhou lá no tribunal. O demandante é incapaz e total insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe demanda subsistência, sobretudo em virtude do contexto socioeconômico e das patologias da trabalhadora, ou seja, não pode ser reabilitada e tem um problema de saúde que impede de trabalhar. O magistrado, ou seja, o desembargador federal na justiça, relatou que a hipossuficiência econômica também restou aí em controvérsia, pois não impugnou
o capítulo aí da sentença que reconheceu. A Justiça Estadual, nesse caso, em competência delegada, havia condenado o INSS, né, a previdenciária, a conceder o benefício do pagamento aí até de atrasados. Após a decisão, o INSS ingressou com recurso no tribunal, sob o fundamento de que a mulher não comprovou a existência de impedimento de longo prazo. Então vamos lá. Aqui eu falei uma bobagem aqui para você ver. A pessoa tinha ganho, ela perdeu no INSS, mas ela ganhou na justiça. Só que, não posso falar um palavrão, senão no INSS vai bloquear meu vídeo. O santinho, a pessoa que vai para o céu, que é o advogado do INSS, ele fez recurso contra a pessoa. Então, quando você tem um processo na justiça e vem falar para mim, quanto tempo vai demorar? Eu ganhei, por que eu não estou recebendo? É porque o bendito do advogado do INSS fez recurso contra você. Aí quando o seu advogado faz a defesa, você fala, o advogado está enrolando. Dá vontade de explicar para a pessoa, mas a pessoa não está aqui para me explicar, então estou explicando aqui agora, né? Então, após a decisão, o INSS ingressou com um recurso no Tribunal Regional Federal da Terceira Região contra a pessoa que tinha ganho, sob o fundamento de que a mulher não comprovou a existência de impedimento no longo prazo. Como não comprovou, se passou na perícia e mostrou isso, né? Então, no tribunal, a 7ª turma negou o provimento ao recurso do INSS e determinou a implantação do benefício e o pagamento dos valores atrasados a partir da data do requerimento administrativo. Então, desde o dia que a pessoa pediu lá no INSS, o tempo que demorou, ela além de receber mensalmente o benefício, ainda vai receber atrasados. Então, vamos lá. Essa apelação civil, vou deixar aqui na descrição para vocês, para quem ficou curioso aqui, essa matéria, né, do Web TRF3 Jus BR, notícia direto do tribunal, estou trazendo para vocês, não é de jornal, não é do tribunal essa notícia, essa informação é muito importante. Então vamos lá, aqui eu falei para vocês o segredo aqui que eu ia deixar para o final do vídeo. Vamos parar de tentar, quando for na perícia médica do INSS, seja para auxílio-doença, seja para BPC-LOAS, tentar comprovar que está doente. Doença não dá direito a benefício. Eu vou continuar insistindo nisso. O que vai dar direito ao seu benefício é você provar que esse problema de saúde incapacita você de trabalhar. E por longo prazo, no mínimo 2 anos. O que é um benefício que você está impossibilitado de longo prazo de trabalhar? No mínimo 2 anos de duração. Quanto tempo tem que ter no atestado? O pessoal pergunta. Olha, no mínimo 2 anos. Se for menos que isso, você não pode nem entrar na justiça. Você vai entrar na justiça para receber o quê? Mês? Começar quando você for lá passar pela perícia, o atestado já venceu, já acabou. Então, no mínimo 2 anos, tá? Então, comprovado aqui, não precisa nem ter o INSS pago. Se você é de baixa renda, passou pela avaliação social, provou que é de baixa renda e tem um impedimento de longo prazo, seja de natureza física, mental, intelectual, sensorial, você é obstruído de participar em plena e efetiva condição na sociedade, em igualdade de direito, você tem equivalente a uma pessoa com deficiência. Então, por isso que eu digo, nós temos milhares de pessoas que recebem hoje o BPC-LOAS e que talvez já tenham recuperado as suas condições para o trabalho. São essas pessoas que o governo está procurando e, para isso, seria necessário que o governo fizesse uma revisão de benefícios por incapacidade do BPC. E aí vem o medo das pessoas. Pessoas com deficiência vão perder o benefício? Não, porque elas têm uma deficiência pelo resto de suas vidas. Agora, aquela pessoa que não tinha deficiência, precisava de um tempo para se recuperar, essa pessoa hoje está trabalhando em trabalhos informais, são pintores, cabeleireiras, manicures, pedreiros, ajudantes de obra, enfim, vendedores ambulantes, uma infinidade de atividades em que a pessoa recebe o benefício do INSS, mas ela trabalha sem contribuir com medo de perder o benefício. É uma situação, sendo que hoje já existe o auxílio inclusão. Se você quiser que eu fale sobre esse benefício, lembrando, o auxílio inclusão, para aquela pessoa que tem deficiência, né? Se a pessoa for fazer uma perícia, né, porque ela tinha um impedimento e hoje ela pode trabalhar, ela pode perder o benefício. Fica uma dica aqui para você que acompanhou o vídeo. Tranquilo?
Espero ter ajudado vocês nessa decisão, mais uma vitória da justiça. Compartilhe essa informação, uma esperança para aqueles que estão doentes e precisam do INSS, muitas das vezes não têm condições de pagar o INSS e não são idosos com 65 anos ou mais, não são pessoas com deficiência. Espero que você tenha pego a dica aqui. Se tem um impedimento de longo prazo, o que é longo prazo? Não pode trabalhar por 2 anos ou mais, vai para o INSS. Se o INSS negar, procure a ajuda de um advogado. Dê preferência para advogado da sua cidade, da sua região. Eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários para eu poder voltar em outras oportunidades falando desse mesmo assunto ou de outro. Espero ter ajudado. Se ajudei, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Mais uma vez, fica o convite. Não é inscrito no canal? Se inscreva, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Eu não cobro nada por esse tempo que eu dedico para ajudar vocês e espero estar ajudando. Até o próximo vídeo.